Então agora nós vamos ver a equação primordial para a gente analisar qualquer espelho esférico. Então aqui coloquei um espelho côncavo, vou utilizar esses feixes que a gente acabou de observar separadamente e vou formar a minha imagem. Pois bem, tem uma vela, então vou utilizar um feixe, o que vem paralelo bate sobre o espelho, passa pelo foco. Agora eu vou utilizar um outro feixe. Qual? Tanto faz, pode ser o do centro de curvatura, pode ser o do vértice, pode ser o que passa pelo foco e sai paralelo, que é esse que nós vamos usar. Então, ó, passa pelo foco, bate e sai paralelo. Pois bem, para a gente determinar uma imagem, a gente precisa de no mínimo dois feixes, como a gente já viu no espelho plano. Então aqui, o que nós vamos ver? Com esses dois feixes, esse ponto de união é justamente onde eu terei esse ponto A, esse ponto de cima da minha vela. Então minha imagem estará nessa posição. Então repara, a imagem ela fica de cabeça para baixo. Então um espelho esférico, ele não tem uma relação parecida com um espelho plano. Você pode ter imagens de cabeça para baixo, imagens de cabeça para cima, só que maiores, menores, enfim. Você vai ver que o espelho esférico vai te dar uma possibilidade muito grande de formação de imagem, né? Então aqui vamos às nossas nomenclaturas bastante utilizadas. Então, distância entre objeto ao espelho chamamos de P, assim como nós chamávamos lá na nossa análise do espelho plano. A distância entre imagem e espelho nós chamamos de P'. O tamanho do objeto nós chamamos de O. O tamanho da imagem chamamos de I. Porém, agora nós temos uma informação muito importante. Para que a gente tenha uma imagem nítida no espelho esférico, é necessário um foco bem definido. Então, nós vamos precisar do foco. Então, aqui chamaremos de distância focal, que é a distância do foco até o espelho. Então, a equação de Gauss ela tem essa característica. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto ao espelho, que a gente chama de P, mais 1 sobre a distância da imagem ao espelho, que a gente chama de P'. Depois, em anexo, eu vou mostrar a vocês a relação matemática para que a gente consiga obter essa equação chamada equação de Gauss, beleza? O que a gente tem que ter em mente é que, a partir de agora, os sinais para a utilização dessa equação será extremamente importante e eu vou mostrar a vocês ao longo da formação das imagens que vem a seguir. Show? Então vamos nessa, galera. Se eu quero uma relação de aumento, eu quero a proporção, quanto que se aumentou a imagem em relação ao meu objeto. Vide que agora a imagem ela não tem mais o mesmo tamanho do objeto, ela pode ser maior ou menor. Então, para que a gente saiba essa proporcionalidade, nós utilizamos essa equação. Então, o aumento transversal é um comparativo entre o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. E a gente analisa também por meio das distâncias. A gente pode utilizar a distância da imagem ao espelho e dividir pela distância do objeto ao espelho. E há um ajuste no sinal que a gente coloca um sinal de negativo. Por quê? Porque nós vamos convencionar assim, imagens que são com característica de um aumento positivo, são imagens que são direitas, ou seja, ela não é de cabeça para baixo. Então, quando o A é positivo, a gente chama de uma imagem direita, né? E quando o A é negativo, não significa que é uma ampliação negativamente, não é isso. O sinal na física, ele tem uma interpretação. Então, o negativo para a gente do aumento, ele vai nos mostrar, na verdade, que nós temos uma imagem de cabeça para baixo. Beleza? Então, agora vamos começar a analisar o que é um P' positivo, o que é um P' negativo, que é justamente uma relação de imagem real e imagem virtual. Vamos à construção da imagem. Vamos começar a construção da imagem com o nosso espelho côncavo. Então vamos ver toda a relação da construção da imagem para o espelho côncavo. Então aqui vou colocar o meu objeto antes do centro de curvatura. O que vai acontecer? Vamos ver como vão ser formadas essas imagens. Nessa primeira posição, vamos pensar num feixe que sai paralelo, bate no espelho, passa pelo foco. Agora, vamos pensar num feixe que bate no vértice e volta com a mesma angulação, ou seja, respeitando claramente a nossa lei da reflexão da luz. Eu preciso apenas de dois, mas aqui vamos colocar mais um apenas para vocês verificarem que o outro tipo de feixe também daria certo. Então, o feixe que passa pelo foco, bate no espelho e sai paralelo.
Esses feixes se encontraram? Sim. Então, se eles se encontraram, eu vou ter uma imagem de fato bem definida e essa imagem vai ficar de cabeça para baixo como se encontra nessa posição. Então, quais são as nossas características? Posição da imagem, ela fica entre o centro de curvatura e o foco. A característica dessa minha imagem? Pois bem, é uma imagem real ou virtual? Real. Boa. Por que real? Porque esses feixes de fato se encontraram, né? É uma imagem que é maior ou menor do que o meu objeto? Eu percebo que é uma imagem menor do que o objeto. Olha a comparação, né? E agora, é uma imagem de cabeça para cima ou de cabeça para baixo? De cabeça para baixo, que a gente chama de imagem invertida. Aí, na análise dos sinais, para que a gente utiliza junto com a equação de Gauss, a gente utiliza qual convenção? O que se encontra desse lado refletor do espelho, vamos chamá-lo de lado real. O que se encontra do outro lado do espelho, vamos chamar de lado virtual. Então aqui, todo mundo se encontra do lado real. O objeto é um objeto real, está à frente do espelho. Nós temos um foco real, que está à frente do espelho e os feixes passam por ele. E minha imagem está nesse lado real porque os feixes de fato se encontraram. Então, na análise dos sinais, todos os sinais, tanto a distância do objeto ao espelho, a distância da imagem ao espelho e a nossa distância focal, nós vamos chamá-lo de positivo. Então, todo mundo aqui é positivo. Agora, qual é a nossa característica? Bem, vamos pegar e vamos começar a andar com esse objeto. Ele não estava lá embaixo? Vamos trazê-lo mais próximo. Então, vamos lá. Vou colocar esse objeto em cima do centro de curvatura e vamos analisar a formação da imagem. Venho com feixe paralelo, bate sobre o espelho, passa pelo foco. E agora, o que passa pelo foco bate no espelho e sai paralelo. Qual é a relação da imagem que eu tenho formada? Eu tenho uma imagem também de cabeça para baixo. É igual a outra imagem, uma pequena característica que é diferente. Agora o tamanho não é menor como anteriormente. Agora eu verifico que eu tenho um tamanho igual. Então vamos às características. Posição da imagem, em cima do centro de curvatura. E agora, quais as características dessa minha imagem? É uma imagem real, porque ela de fato foi formada. É uma imagem de mesmo tamanho do meu objeto. E é uma imagem de cabeça para baixo, que eu chamo de invertido. Agora, em relação aos sinais. Tem alguém do outro lado do espelho? Não. Então, todos estão do lado real do meu espelho. Então, eu falo que o meu objeto é real, que a minha imagem é real e que o meu foco é real. Então, todos os sinais são positivos. Beleza? Vamos pensar, antes de passar para o próximo slide. Quando eu estava com a minha posição do objeto lá atrás, ele me dava uma imagem menor. Agora eu coloco o meu objeto em cima do centro de curvatura e ele me dá uma imagem do mesmo tamanho. Se eu andar com esse meu objeto mais próximo ao espelho, por exemplo, entre o centro de curvatura e a posição focal, o que eu devo encontrar? Uma imagem maior. É o que a gente vai observar agora. Então, galera, pego, coloco o meu objeto entre o centro de curvatura e o foco. Vamos ver o que vai rolar. Bate paralelo, nosso feixe, e passa pelo foco. A gente já viu isso. Agora, passa pelo foco, bate e sai paralelo. A junção dos feixes, olha como ela se deu lá atrás, e olha como o espaçamento em relação ao eixo principal ficou maior. Significa que agora minha imagem fica de cabeça para baixo e de fato maior. Então, posição da minha imagem. Minha imagem ela é antes do meu centro de curvatura, ela foi se distanciando do centro de curvatura. E agora em relação a minhas características dessa minha imagem. Pois bem, uma imagem real, porque os feixes se encontraram. É uma imagem maior, como a gente havia discutido, e é uma imagem invertida. Em relação aos sinais, será que vai mudar alguma coisa? Não, porque todas as imagens formadas nessa posição, e o meu objeto onde ele se encontra e o foco onde ele está do lado real. Então nós temos todos os nossos sinais positivos. Beleza? E agora? Bem, já vimos uma imagem menor, já vimos uma imagem de mesmo tamanho, vimos uma imagem maior. Todas imagens reais. Tem como eu formar mais imagem real? Provavelmente não, já esgotei todas as possibilidades. Menor, igual e maior. Agora vamos andar e vamos colocar em cima do foco. Vamos ver o que vai acontecer. Coloco minha imagem em cima do meu foco. Vem um feixe paralelo, bate sobre o espelho e passa pelo foco. Até aí de boa. Agora, eu posso pegar aquele feixe que passa pelo foco e sai paralelo? Não tem como, porque repara, o feixe que passa pelo nosso foco, o que vai passar aqui, ele passa para baixo. Meu espelho está ao lado, então não tem como. Então eu vou utilizar um outro feixe que a gente já tinha visto. Eu vou pegar o que vai no vértice. Ó. Bate no vértice
e sai com a mesma angulação. O que eu obtenho? Eu obtenho feixes, após a reflexão, feixes paralelos. Esses caras vão se encontrar ao lado esquerdo, ou seja, onde a gente tem um lado real do espelho? Não. Eles vão se encontrar com um prolongamento? Também não. Então, o que isso significa? Que eu não tenho imagem formada. Então, o que eu chamo de imagem imprópria. Logo, o meu objeto existe, ele se encontra na frente do espelho, então eu dou um sinal positivo a ele. O meu foco é positivo, porque é um espelho côncavo, então eu tenho os meus feixes passando por ele, só que eu não tenho imagem formada. Aí você pode pensar, pô, então isso daí não serve para nada. Pô, não preciso ter isso, né? Pior que serve, e serve bastante. Como assim? Você pode pensar no seguinte: farol de um carro, você observa a imagem da lâmpada? Não, mas você vê aquele clarão, correto? Então você posiciona justamente a lâmpada sobre o foco daquele espelho que forma o farol, ou próximo àquele foco, que aí você tem justamente um feixe de luz sendo emitido, sem uma imagem formada, mas é um feixe que justamente vai servir apenas para iluminar. A gente pode pensar também num princípio reverso. Qual? Uma antena, por exemplo, que a gente chama de antena parabólica. As superfícies parabólicas, elas sempre terão um foco bem definido. Elas nem precisam das condições de Gauss. Isso que é o ato bem interessante dessa nossa característica parabólica. Pois bem, uma antena parabólica utiliza esse mesmo princípio. Só que você tem feixes paralelos vindos de um satélite, por exemplo. Eles batem sobre o espelho, que é uma superfície parabólica. A antena funciona como uma superfície refletora para aqueles sinais provenientes do satélite, bate e vai até o dispositivo eletrônico que vai captar esse sinal. Então ele concentra os sinais vindos do satélite para que você consiga obter a melhor nitidez do seu sinal. Beleza? Então isso daqui é bastante utilizado. A gente pode olhar, a imagem é imprópria, não é utilizado? Não, muito pelo contrário, é bastante utilizado. Agora, vamos colocar o nosso espelho entre o meu centro, perdão, entre o meu vértice e o meu foco. Vamos botar agora o nosso objeto. Eu estava aqui pegando na minha gaveta um espelho, que é um espelho, opa, tem um papel aqui, um espelho côncavo. Repara como ele, de fato, ele dá para perceber um pouquinho que ele é côncavo, que as imagens são formadas de forma bem diferente nele, né? Então, olha, quando eu tenho bem próximo aqui a minha webcam, como eu tenho uma imagem, e quando eu coloco bem distante, eu tenho uma imagem bem diferente. Então, galera, esse aqui é um espelho côncavo, que eu vou mostrar daqui a pouco a vocês a formação da imagem quando eu ponho esse meu objeto entre o foco e o vértice. Então, o objeto entre o foco e o vértice, eu tenho o feixe paralelo, bate sobre o espelho, passa pelo foco. Eu vou utilizar aquele que passa pelo foco e sai paralelo? Não tem como, meu foco está do lado esquerdo, meu espelho do lado direito. Não dá para bater aqui e vir para cá, impossível. Então vou utilizar o do vértice, bate no vértice e sai com a mesma angulação. Esses feixes vão se encontrar do meu lado esquerdo? Não, eles acabam não se encontrando. Então existe a necessidade do prolongamento. Eu vou prolongar para dentro do meu espelho. Então, prolongando para dentro do meu espelho, eu obtenho por meio do prolongamento essa união desses meus raios prolongados. Esses raios prolongados, eu vou ter justamente a formação da minha imagem. Então, repara que agora a minha imagem é uma imagem que não é de cabeça para baixo, é uma imagem grande. Então, onde fica a posição da imagem? Atrás do espelho. Agora, qual a característica dessa minha imagem? Ela é uma imagem virtual, por quê? Existiu a necessidade de prolongamento, então lembra, aqui ao lado direito o lado virtual, ao lado esquerdo o meu lado real. Então uma imagem virtual, ela é maior do que o objeto e ela é direita. O que significa isso? Ela não é de cabeça para baixo. Em relação aos nossos sinais, eu tenho o objeto positivo, porque ele se encontra do lado real. O foco do meu espelho é positivo, porque é um espelho côncavo, está do lado real. Porém, o meu pelinha, que é a distância da minha imagem ao espelho, é uma distância que nós vamos convencioná-la de negativa, porque está do lado virtual. Então, aqui nós temos essas características. Então, a gente acabou de formar todas as imagens do nosso espelho côncavo. O interessante é que, se você quiser brincar, você pode vir nesse simulador, que eu vou disponibilizar o link a vocês, e colocar, por exemplo, aqui um espelho côncavo. Repara, essa linhazinha quebrada para dentro é justamente para formar
informar a gente que é um espelho côncavo. Então, quando você altera a posição, muda muito. Ó. Objeto antes do centro de curvatura. Agora, vou colocar o objeto próximo ao centro de curvatura. Repara como a minha imagem ela é basicamente do mesmo tamanho. E é o que a gente abordou. Entre o centro de curvatura e o foco, olha a imagem aumentando. No foco, não tenho imagem, não consigo obter imagem, mas entre o foco e o vértice eu tenho uma imagem ampliada. Nesse meu espelho eu vou tentar mostrar a vocês. Né? Eu tenho aqui o meu dedo, não sei se dá para vocês observarem. Né? Então repara, quando eu chego o meu dedo bem próximo, eu acabo obtendo uma imagem bem mais ampliada dele. Eu consigo uma ampliação muito maior. Então esse é um espelho que ele nos informa aqui que ele nos dá duas vezes o nosso aumento. Então aquele A que a gente viu do aumento transversal do nosso espelho, ele tem um fator 2, beleza? Então agora vamos ao outro espelho. Qual? O espelho que nós chamamos de convexo. Qual é a característica do espelho convexo? É aquele de barriguinha para fora, a gente não pode esquecer. Ele tem um lado bom, ele só tem uma formação da imagem. Qual? Ele não vai nos informar imagens reais. Pô, por que não? Porque o côncavo já fez isso, ele já nos deu uma imagem menor, nos deu uma imagem de mesmo tamanho e nos deu uma imagem maior. Agora no nosso espelho convexo nós vamos ter uma imagem que é virtual. Mas qual virtual? Cara, só a gente utilizar o critério de eliminação. A gente já viu que o nosso espelho côncavo nos dá uma imagem virtual maior do que o nosso objeto. A gente sabe que o espelho plano dá uma imagem de mesmo tamanho. E a gente só tem agora uma imagem que pode ser o quê? Menor. E é o que a gente vai ver a partir de agora. Então eu coloco o meu objeto, minha vela. Tenho o nosso feixe paralelo batendo sobre o espelho e o prolongamento passando pelo foco. Olhando o prolongamento, eu sei como vai ser a minha reflexão. E assim eu vou agora para um outro tipo de feixe que eu vou utilizar o que vai para o centro de curvatura. Ele bate e volta no mesmo lugar, ou seja, volta na mesma direção do meu feixe incidente. Né? Pois bem, esses feixes vão se encontrar do lado esquerdo? Não, eles não vão se encontrar do lado esquerdo. Então eles só se encontram do lado direito, ou seja, atrás do nosso espelho. Então, nessa posição, nós vamos ter a nossa imagem. Repara, a imagem fica onde? Ela fica atrás do espelho, entre o vértice e o foco. Sempre teremos a imagem formada nessa região. Né? Característica da imagem. É uma imagem virtual porque houve a necessidade do prolongamento. É uma imagem menor do que o objeto, justamente como a gente consegue observar na ilustração. E ela é uma imagem direita porque não é de cabeça para baixo. Agora vamos aos sinais que são extremamente importantes. O nosso objeto é um objeto real, ele fica do lado que de fato os feixes foram emitidos e refletidos pelo espelho. Já o nosso foco fica atrás do espelho e a nossa imagem atrás do espelho. Então, nós temos o nosso P, que é a distância do objeto ao espelho, chamamos de positivo, e o nosso P', assim como o foco para esse espelho côncavo, para esse espelho convexo, nós vamos chamá-lo de negativo. Tudo bem? Então aqui, ó, P positivo, lado real, P' negativo, porque se encontra atrás do espelho, onde a gente tem a relação do prolongamento, e é um foco virtual, porque também houve a necessidade do prolongamento. Agora, o que é isso? Vamos só fazer uma breve análise, um resuminho do que a gente viu. Né? Então, para esse resumo, eu gosto muito de usar a mão desse jeito aqui, ó. Por quê? Você tem que se preocupar muito com o côncavo, porque ele te dá várias relações de imagem. Agora, o convexo é só lembrar que é uma imagem virtual e menor. Ah, e essa imagem virtual e menor, ela é importante pra caramba. Ela é muito importante. Por quê? O espelho convexo é aquele que você perde detalhes. Você não vai enxergar de fato detalhes sobre alguma coisa, como você enxerga no espelho que amplifica a imagem. Mas você tem um campo de visão muito grande. Então, o espelho convexo é aquele utilizado em ônibus, metrô, estacionamento, em que você coloca esse espelho para que você tenha um campo visual amplo e que você consiga enxergar o maior campo possível. Né? Então, aqui, com a mão desse jeito, como eu vou mostrar a vocês, a gente pode analisar um resuminho. Ó. Quando eu tenho o meu objeto além do centro de curvatura, lembra que a imagem era pequena? Então, ó, com a mão assim, ó, pensa no espelho côncavo. Aqui é a minha imagem lá atrás do centro de curvatura.
minha imagem de cabeça para baixo menor do que o objeto. Aí agora eu vou me aproximando do meu espelho. Quando eu chego no centro de curvatura, minha imagem é de cabeça para baixo e do mesmo tamanho do objeto. Só que agora, ali, como nós vimos. Só que agora, quando eu tenho a minha imagem entre o centro de curvatura e o foco, eu continuo tendo a imagem de cabeça para baixo, porém, ela é maior do que o meu objeto. Quando eu coloco a minha imagem em cima do centro, perdão, em cima do foco, do lugar do foco, é aquele lugar que eu não tenho imagem. Então, por isso o dedo desse jeito, ó. Por isso o dedo quebradinho, para formar o quê? Eu não vou ter imagem quando eu tenho o meu objeto em cima do foco. Mas agora, quando eu tenho o meu objeto entre o foco e o centro de curvatura, perdão, entre o foco e o vértice do espelho, ou seja, o local onde se encontra o espelho, eu tenho uma imagem que vai ser maior e é uma imagem direita, aquela famosa imagem virtual. Tudo bem? Então, usando a mão assim, é bom que a gente consegue mapear todas as imagens do espelho convexo, do espelho côncavo. Agora vamos ao convexo. E no convexo não muda nada, nós vamos sempre ter imagens que são virtuais, direitas e menores do que o objeto. A diferença é que quando você ficar longe do espelho, a imagem é pequenininha. Quando você vai se aproximando do espelho, a imagem aumenta um pouquinho, mas ela nunca será igual ou maior do que o objeto. Até o momento que você tenta chegar o mais próximo possível, você vê que mesmo assim ela continua um pouco menor do que o objeto. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Eu vou passar uma relação de exercício para a gente. E qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Classroom. Podem mandar qualquer tipo de comentário que será muito bem-vindo. Bom estudo a todo mundo, boa quarentena e vamos nessa, vamos em frente. Um abração.